Atenção porque vai começar a aula de Geografia. Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Eu sou o professor Lucas. Hoje daremos início à quarta unidade de Geografia. O conteúdo da nossa aula é componentes físicos e naturais, caracterização e dinâmica. Primeiro, falaremos um pouco sobre o que é a geografia física. A geografia física é uma vertente voltada para a análise dos elementos naturais do espaço terrestre. Ela aborda características da Terra, sua dinâmica e elementos naturais, tais como o clima, o relevo, a geologia, a topografia, a vegetação, a hidrografia, entre outros. É importante elucidar que a geografia humana e a geografia física elas estão diretamente relacionadas, visto que os aspectos naturais influenciam os aspectos humanos, e vice-versa. Portanto, a junção dessas duas áreas de estudo é responsável pela análise da organização do espaço geográfico, que é o principal objeto de estudo da geografia. Os recursos naturais. Os recursos naturais são elementos da natureza que ainda não sofreram algum tipo de alteração antrópica, sendo comuns em áreas de preservação ambiental. Entretanto, também podemos encontrar esses recursos em áreas densamente povoadas, pois a natureza está presente nesses locais, mesmo que de forma mínima. Então, todo recurso natural são aqueles que não sofreram a ação humana. Lógico, existe a exceção de ter alguns recursos naturais onde tem áreas densamente povoadas, mesmo que seja de forma mínima. Então, o que são recursos naturais? Podemos definir os recursos naturais como qualquer elemento da natureza que ainda não tenha sido transformado pela ação humana, sendo vitais para a sobrevivência dos organismos vivos no planeta, como os animais e os humanos. Elas suprem a necessidade dos seres vivos, o que os torna extremamente importante para a manutenção da vida. Então, os recursos naturais, eles são elementos formados pela própria natureza, onde ainda não tenha tido nenhuma ação humana, e é essencial para a manutenção da vida no planeta. Os recursos naturais são assim chamados como analisamos a relação homem-natureza. Isso ocorre devido ao uso da natureza pelo humano para a transformação do espaço em que vivemos. Uma árvore se torna um recurso natural quando a utilizarmos para comer os frutos, construir um abrigo, madeira, ou até mesmo para aquecer, como a madeira e as folhas. Então, essa relação homem-natureza são parte dos recursos naturais, que a gente utiliza ela de alguma forma. Os tipos de recursos naturais. Os recursos biológicos são traduzidos como os recursos de origem animal e vegetal. Eles auxiliam na nossa alimentação, vestuário, locomoção, fornecimento de remédios para a indústria farmacêutica e muitas outras ações. Então, os recursos biológicos, eles servem para o nosso dia a dia, para a gente se vestir, para a gente tomar um remédio. Isso tudo são partes dos recursos naturais biológicos. Também temos recursos minerais. Podemos citar areias, rochas e outros minérios, como o ferro e a prata. Esses recursos eles despertam nos humanos a cobiça, pois lhe foi atribuído um valor significativo, tornando motivo de guerras entre povos e nações ao longo da história. Então, o recurso natural mineral, ao longo da história, ele tem um valor significativo, que motivou uma cobiça e um motivo de guerras ao longo entre as nações. Por quê? O ouro, o ferro, a prata, ele é um recurso que é valioso.
e é de extrema importância. Temos também os recursos energéticos. Como o nome sugere, são os recursos que geram energia para a atividade humana, como a água, na produção da energia das usinas hidrelétricas, a luz solar, utilizada na energia solar, e a força dos ventos, que é empregada na energia eólica. Esses recursos naturais energéticos, eles são de extrema importância, porque tem a sua parte de energia limpa, que nós utilizamos no nosso dia a dia, certo? E também para as atividades humanas, que é do nosso cotidiano. Já os recursos hídricos, eles são os mais abundantes na superfície do planeta. Envolve os oceanos, mares, rios, lagos, lagoas e aquíferos, sendo utilizados nas mais variadas atividades, como transporte, produção de energia e irrigação. Os recursos hídricos, ele é o mais utilizado em larga escala no planeta, porque é o mais abundante. E ele é encontrado em oceanos, mares, rios, lagos, lagoas e aquíferos. Como é classificado os recursos naturais? Os recursos renováveis, como o nome sugere, são aqueles que têm a capacidade de renovação alta em um curto espaço de tempo, seja de forma natural ou seja com auxílio da ação humana. Por exemplo, a água, o vento, o solo, entre outros. Além da renovação em um curto espaço de tempo, outras características desses recursos podem ser o fato de alguns serem inesgotáveis, como a luz solar. Então, as fontes de energias renováveis, ela tem algumas características de poderem ser inesgotáveis, como a luz solar, que não polui o meio ambiente e de forma que ajuda a natureza. Já os recursos não renováveis não possuem a capacidade de renovação em um curto espaço de tempo, sendo os recursos finitos na escala humana, como por exemplo, desses recursos, podemos citar o petróleo, o carvão, o ouro e entre outros minerais. Os recursos não renováveis, eles além de serem finitos, que vão esgotar em uma certa época humana, eles também poluem, na maioria das vezes, o meio ambiente, como o petróleo, o carvão e o ouro. Exploração dos recursos naturais. Os seres humanos, ao longo dos anos, eles desenvolveram técnicas para a exploração dos recursos naturais. Dessa maneira, os recursos naturais associados ao trabalho humano são peças fundamentais para compreendermos a relação humana com o uso do espaço geográfico e o uso dos espaços naturais. Contudo, a superexploração desses recursos pode levar a grandes catástrofes ambientais, muitas irreversíveis, desde a primeira Revolução Industrial, no século XVIII. O ser humano vem utilizando os recursos de forma acelerada e com pouca consciência dos impactos gerados na natureza. Então, podemos ver que os seres humanos, eles têm uma grande utilização de recursos, mas ao mesmo tempo eles não têm uma consciência do impacto que é gerado na natureza, causando grandes catástrofes, que na maioria das vezes podem ser irreversíveis. A relação homem-natureza. Analisando essa resolução, percebemos que qualquer atividade que o homem exerça no meio ambiente provocará um impacto ambiental. Esse impacto, no entanto, pode ser positivo ou não. Infelizmente, na grande maioria das vezes, os impactos são negativos, acarretando a degradação e a poluição do ambiente. Então, as ações do homem, ela a longo prazo vai ter um ponto negativo na maioria das vezes na natureza. Com isso, podem causar algum tipo de catástrofe ambiental e na saúde das pessoas. Os impactos negativos no meio ambiente estão diretamente relacionados com o aumento crescente das áreas urbanas, o aumento de veículos automotivos, o uso irresponsável dos recursos, o consumo exagerado de bens materiais e a produção constante de lixo. Percebemos, portanto,
que não é apenas as grandes empresas que afetam o meio. Nós, com pequenas atitudes, provocamos impactos ambientais diariamente. Então, essas ações, elas facilitam e elas criam impactos negativos no meio ambiente, como o aumento de veículos automotivos, como isso, a queima de combustíveis, o consumo exagerado de bens, porque todo bem que é jogado fora vai para a natureza, entre outras situações. Dentre os principais impactos ambientais negativos causados pelo homem, podemos citar a diminuição dos mananciais, a extinção de espécies, inundações, erosões, poluição, mudanças climáticas, destruição da camada de ozônio, chuva ácida, agravamento do efeito estufa e destruição dos habitats. Isso acarreta, em consequente, o aumento dos números de doenças na população e em outros seres vivos que afetam a qualidade de vida. Então, pessoal, precisa haver um equilíbrio entre homem e natureza, pois qualquer ação humana que for contra a natureza vai gerar impactos a curto, a médio e a longo prazo. E essa foi a nossa aula de hoje, tá certo? Muito obrigado a todos e até a próxima.